que semanalmente nos acompanham nas lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar praticamente todos os dias da semana. Tem um dia da semana que nós temos duas lives, uma da palestra pública e uma do Evangelho. As lives do Evangelho acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras públicas, nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então vejam que nós temos a oportunidade, neste período de distanciamento, de nos encontrarmos diariamente para falarmos sobre a doutrina espírita, para recebermos as lições do Evangelho e para podermos nos confraternizar durante estes momentos breves de convivência. Então, que possamos estar ligados, conectados através da espiritualidade. Lembro a todos que porventura tenham se esquecido, né, de deixarem a garrafinha de água, o copo com água, a jarra de água, aliás, o jarro de água, não é isto? E para que a espiritualidade possa estar fluidificando durante a realização do nosso Evangelho. Vamos então nos colocar em sintonia com os amigos espirituais. Por isso, eu peço a todos que fechem os seus olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal que alimenta todas as células do nosso organismo e que nos deixa mais tranquilos, mais serenos, a fim de que nós possamos, com os pensamentos e os sentimentos elevados, nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade amiga que dirige o Evangelho em nossa casa, o Centro Irmã Francisca, a fim de que estes bondosos amigos espirituais possam encontrar em nossa intimidade a ressonância necessária aos apelos que lhes fazem, a fim de que nós possamos abrir a consciência e o coração, a fim de recebermos o Evangelho de Jesus. Que possamos ser beneficiados por este aprendizado, tanto nós aqui encarnados, quanto os espíritos desencarnados, que são trazidos ao ambiente doméstico de cada um de nós e que também podem se aproveitar destas lições, a fim de fazerem as melhores escolhas e continuarem o seu caminho na pátria espiritual. Nós vos pedimos, Mestre Jesus, que permaneça conosco durante estes breves instantes. Que assim seja. Nós estamos, desde a semana passada, estudando aqui o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E, invariavelmente, Kardec começa os capítulos trazendo, não é, parábolas dos evangelistas. E aqui não é diferente. No item 1 nós tivemos a parábola de Marcos, não é? No item 2 a de Mateus, e agora, no item 3, quem nos fala são os evangelistas Mateus e Marcos. Aqui, no caso, os dois que trazem estas colocações. E a gente começa, então, pela parábola, quando os evangelistas nos dizem, dentro deste item, conhece-se a árvore pelos seus frutos, começa dizendo: tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós já tivemos, não é, desde o advento do Cristo, muitos espíritos que se fizeram passar por eles, inclusive até em trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, e enganaram os nossos companheiros que porventura não estavam vigilantes ou atentos o suficiente e creram, né, que era Cristo quem estava participando do trabalho. Mas
Já passados muitos anos, esperamos que isto não volte a acontecer com tanta facilidade. Continuam os evangelistas dizendo: mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Interessante esta colocação da espiritualidade, não? Dos evangelistas, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, nós nos debruçamos um pouquinho mais, né, para ver esta fala da espiritualidade, qual o significado que ela traz para mim. Né? Será salvo de ser enganado, né? Sim. Aquele que perseverar, né? Aquele que acreditar, não é perseverar, aquele que acreditar, aquele que tentar muitas vezes, não é? E é errando que muitas vezes nós aprendemos como fazer certas coisas na nossa vida. Sim? Mas este até o fim, qual é o sentido que tem? Não é? Então, até que se acabe, né? É para eu continuar perseverando até o final da minha reencarnação? É para eu continuar perseverando até o fim da minha dificuldade, do meu sofrimento? Não é? O que me quis dizer o evangelista neste caso? E aí nós fomos buscar no livro Pão Nosso, né, esse livro aqui de Emmanuel e de Chico também, a lição de número 37, né, que tem por título Seria Inútil. E justamente ele começa trazendo esta mesma passagem. Respondeu-lhes Jesus. Opa, será que é isto aqui? Pera lá. Não, não é a 37, é a 36. Eu virei a página errada. A lição 36 tem por título Até o Fim. E traz esta passagem aqui do evangelista. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala de Jesus. E Emmanuel elucida esta interpretação para a gente. Sim? Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim, mas que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então, é preciso que eu persevere até que eu alcance o meu objetivo, que eu alcance, né, até que eu alcance a finalidade do aprendizado que aquela lição vai me proporcionar. É preciso, não é, que eu pense que não é até terminar determinada, não é, atividade ou determinado tempo na minha existência. Porque vamos pensar em tempo, não é? Simbolize término, não é? Terminar, não é? Leva em consideração o tempo. Olha, eu preciso perseverar até o final desta encarnação. Então vamos supor uma situação hipotética, mas da nossa vida real. Olha, eu vim aqui para construir a paciência, sim? Porque eu sou uma pessoa de pavio curto, sou uma pessoa explosiva, não levo desaforo para casa. Sim? Então, poxa vida, perseverar até que eu consiga construir a paciência. Só que para construir a paciência, eu tenho alguns outros pré-requisitos antes dela. Não é? Para construir a paciência, eu preciso construir antes a calma, a compreensão, a empatia. Eu preciso, diante da adversidade, antes de explodir, procurar me acalmar. Né? Quando eu conseguir relativamente me acalmar, eu preciso então tentar compreender por que razão o outro falou, fez determinada coisa que fez com que para mim o sangue subisse naquela hora. Por que aquilo me incomodou tanto? Então eu preciso compreender o porquê eu reajo desta forma e por que o outro fez, né, praticou aquela situação. E às vezes a fala dele, a atitude dele, nem tinha a intenção
de me machucar, de me magoar ou de me prejudicar. Ele simplesmente age daquela forma. Mas eu não, eu já tomei como uma ofensa pessoal. E por conta disso, o sangue sobe para a cabeça. Né? E aí, né, eu vou querer reagir diante de uma situação dessas. Então, veja que eu tenho a construção da calma, a construção da compreensão, da empatia. Né? Às vezes, para compreender, é preciso que eu me coloque no lugar do outro. Né? Então, se eu tivesse no lugar dele, será que eu faria a mesma coisa? Não é? Puxa vida, diante de uma situação dessa, será que eu reagiria da mesma forma? Ou se não, não é? Talvez a pessoa, mesmo quando eu não conseguir compreender a causa daquilo, talvez a razão esteja em que a pessoa não está no seu melhor dia, que ela deve ter problemas que eu desconheço e que motivaram ela a agir daquela forma, ou lembrando que ela pode nem ter tido a intenção de me magoar, de me prejudicar ou de fazer qualquer coisa. Ela simplesmente é daquele jeito. E eu não é que entendi aquilo como uma agressão. Então vejam, até chegar na paciência, eu tenho um longo caminho a percorrer. Mas então veja, se eu fosse pensar em término, olha, eu preciso construir a paciência, né? Eu preciso perseverar em construir a paciência até o final desta reencarnação. E, mas se chegar ao fim desta reencarnação e eu ainda não construir a paciência, como é que fica? Por isso é que vem Emmanuel, não é, nos auxiliar a compreender que, sabe, não é uma questão de término. Esse fim não quer dizer término, não quer dizer tempo, mas até que a finalidade tenha sido alcançada, o objetivo tenha sido alcançado. Então eu preciso perseverar na construção da paciência aqui na minha intimidade até que eu alcance este objetivo. Vai ser nesta reencarnação? Vai ser daqui a 200 reencarnações? Tanto faz. Mas eu preciso continuar perseverando até alcançar. Então vejam que é um entendimento um pouquinho diferente desse, né, que a gente pode ter inicialmente. E tenho que tomar certos cuidados em relação a isso. Não é? Exemplos, né, de perseverar até o fim diante das dificuldades, nós temos inúmeros, gente. E alguns mais próximos de nós. Sim? Eu me recordo de ter vivenciado, não é, períodos de dificuldade muito grande na vida dos meus pais. Não é? Dificuldades nos relacionamentos deles, dificuldade, não é, financeiras. Vi também dificuldades, não é, com os meus avós. Não é? Passaram por situações bastante difíceis. Vinha com alguns membros da família também, né, a, a passagem por experiências, né, e que fizeram com que eles tiveram que desenvolver esforços muito grandes para poder vencer essas dificuldades. Vi isto quando me casei da parte da família da minha esposa, da mesma forma, com meu sogro, com a minha sogra, né, com os pais tanto do meu sogro quanto com os pais da minha sogra. Então dá para ver dentro do círculo familiar da gente perseverança vivenciada por espíritos contemporâneos nossos e que resultaram em êxito, né? Porque foram lá tentando, errando, acertando, errando de novo, até que conseguiram, né, estabilizar, alcançar o estágio de aprendizado necessário para ir para a prova seguinte. Né? É assim que a misericórdia funciona. Quando eu consigo vencer uma prova, bom, aí chega a seguinte. Não vem duas, três simultaneamente. Né? Porque pode ser que nós não tenhamos condições de suportá-las. E Deus, melhor do que ninguém, sabe disso. Mas tem dois exemplos que a doutrina espírita traz para a gente que eles são, para mim, referenciais que eu busco olhar quando eu vivo estes momentos meus de dificuldades. Um
é Paulo de Tarso e outro é Maria de Magdala. Né? Então, Paulo de Tarso, enquanto Saulo, não é isso? O homem das leis, né, do povo hebreu, judeu, né, no sangue corria, né, o sangue judeu. Né, lembrando a vocês que o judeu é uma opção do povo israelita, nem todos os israelitas são judeus necessariamente. E naquela época a gente tinha, né, os judeus, os saduceus, os samaritanos e vai por aí afora. Né, tinham muitos segmentos dentro da sociedade israelita. Mas vejam só, ele, enquanto Saulo, acreditava verdadeiramente que servia a Deus. Não é? De repente, ele encontra-se com Jesus na estrada de Damasco. E, a partir de então, dá uma virada na existência dele de 360 graus. E foi fácil para ele esta mudança? Não, não foi fácil. Quantos conflitos ele precisou vencer na sua intimidade? Inúmeros. Gente, não é? Ele tinha mandado apedrejar Estevão. Estevão era irmão de Abigail. Não é? Abigail, o amor da vida dele. Assim. Então imagina o que é, de repente, não é, você se encontrar com Jesus, ver eu ver que eu fiz uma porção de coisa errada, e aí de repente colocar, não é, eu com a minha, diante da minha própria consciência e ver, poxa vida, eu, não é, por conta de um entendimento equivocado dos ensinos de Deus, não é, dos ensinos de Moisés, que são de ordem divina, não é, ele tinha mandado apedrejar aquele espírito, né, Estevão. Né? Abigail, por conta disso, definhou. Né? Como é que fica viver com isto na consciência? Mas ele persevera. Ele persevera, né, e se entrega a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Daí ele vai buscar, né, o entendimento dos ensinamentos do Cristo. Né? Vai até Palmira, lá encontra com um antigo sacerdote que tinha sido orientador dele, pega os manuscritos dos apóstolos, né? De lá da cidade ele vai para o deserto, né? Vai conviver na, junto de dois amigos, Prisca e Áquila, não é isso? E ali, não é, ele vai receber os ensinamentos do Cristo. Ali ele vai procurar, não é, desenvolver sentimentos que até então ele não tinha experimentado. Vai perseverar diante dos conflitos e das dificuldades íntimas que a consciência ia lhe apontar. E permanece lá no deserto durante 3 anos. Até que ele se dispõe a voltar então à civilização. Né? Procura o pai e é rejeitado pelo pai. Né? Vai, né, até Jerusalém, vai buscar os discípulos de Jesus e é recebido, né, de forma ressabiada por eles. Né? Se dispõe a trabalhar pelo Cristo, mas os discípulos deixam ele na geladeira. E ele aceita essas situações até que aos poucos vai conquistando, né, vai conquistando os corações, né, dos discípulos de Jesus, né, até que lhe dão então a oportunidade para que ele comece a pregar os ensinamentos do Cristo e depois a viver os próprios ensinamentos do Cristo. Então, para mim, é um exemplo de perseverança até o fim. Não até o fim dos tempos, até o fim da existência, até que ele consegue, né, construir na própria intimidade os sentimentos que ele precisava, vencer as más inclinações, os vícios morais que ele trazia e consegue ser um servo de Jesus. E da mesma forma Maria de Magdala, que, né, vivenciou na pele o preconceito de ser uma prostituta e que eu entendo, não é, na minha modesta opinião como espírita, como sendo o 13º apóstolo de Jesus. Não é? Depois, não é, dos apóstolos do sexo masculino, foi Maria de Magdala
quem foi fazer a divulgação do Evangelho do Cristo. Não é? Começou ali, não é? Quando não foi aceita pelos apóstolos, quando eles se dirigiam para Jerusalém, começou ali na cidade dela mesmo, depois ela foi, não é? Levando os leprosos, não é? Até o vale onde eles ficavam lá em Jerusalém, não é? E ali cuidou deles, vivenciando os ensinamentos do Evangelho e transmitindo os ensinamentos do Cristo, não é? A todo aquele povo, não é? Que não tinha nem eira nem beira. Então são dois exemplos de perseverar até o final, até que tenha alcançado as condições de evolução, de aprendizado que precisava. Então, vejam, não é? As oportunidades aqui que Emmanuel nos traz, assim, nesta obra Pão Nosso, na lição 36 até o fim. Sim? Como ele diz aqui, todavia, para que o homem se eleve até lá, não é? Até os pontos mais elevados do mundo espiritual, precisa, né, asas de amor e de sabedoria. Sim? Estes somos nós, carentes de amor e de sabedoria, assim, para que nós possamos sermos reconhecidos como a árvore que dá bons frutos. E preciso então me ver diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, das minhas más inclinações, diante dos meus vícios morais, né? Quando aparece a dificuldade, quando eu preciso vivenciar a minha prova nesta existência, se eu já trago estes recursos aqui dentro de perseverar até alcançar o aprendizado que eu preciso. Assim. Então, vejam, não é? Nós que trazemos o compromisso, o dever de sermos pais nesta reencarnação, não é? Eu preciso perseverar, não é? Até o fim. O que é perseverar até o fim? Os exemplos que eu vi, não é, dos familiares, dos meus pais, do meu sogro e da minha sogra, não é, dos meus avós, dos avós da minha esposa, de muitos tios dos dois lados da família, é que os idosos, os pais, eles perseveram neste cuidado com os filhos sempre. A própria literatura espírita nos mostra, não é, que os espíritos na condição de pais perseveram, não é, nos cuidados com os seus filhos durante a vida, enquanto encarnados juntos, e mesmo depois que eles partem, que eles retornam para o mundo espiritual. Minha mãe, né, minha mãe tinha cuidados comigo, eu já sexagenário e ela cuidados comigo, como se eu fosse um garotão de 20 anos de idade. Né? Mas toda cuidadosa. E eu vi isto em muitos dos membros da nossa família. Nós temos dentro da literatura espírita, né, muitos espíritos que desencarnam, vão para a erraticidade, têm condições de avançar, né, na sua caminhada no mundo espiritual, mas retornam aqui para cuidar do ente querido. Emmanuel, num dos livros, num dos romances que ele tem, não é? Há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Paulo e Estevão, onde é narrado essa história, né, de Paulo de Tarso, que eu comentei aqui, que é um dos exemplos para mim. Depois tem Ave Cristo e Renúncia. Em Ave Cristo tem a história lá de Quinto Varro, não é, que ele não conseguiu encaminhar, não é, o filho para Jesus naquela encarnação, enquanto esteve aqui, enquanto estava com ele aqui, pois ele vai para a espiritualidade, depois ele pede, né, desencarnado, pede para retornar ao convívio do filho para poder auxiliá-lo, né, a encaminhá-lo para Jesus.
Então vejam, a perseverança dos pais em relação aos filhos transcende o tempo, transcende a reencarnação. Daí esta fala, né, de Mateus para a gente. Né? Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Nós estamos numa época de afastamento, de distanciamento. Né? Precisamos perseverar até o fim da pandemia? Será que é isto? A hora que a pandemia acabar, vai voltar tudo exatamente igual que era antes? Não, não é esta a proposta. Que aprendizado eu preciso extrair desta lição, que é este afastamento que a gente tem chamado de afastamento social? E eu me recordo de alguém que falou num seminário que eu assisti, né? Acho que foi uma psicóloga que falou, não me recordo o nome dela agora nesse instante, num seminário que falava sobre o suicídio, especificamente, lá da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e da Associação Médico Espírita de lá, do Espírito Santo, em que ela falou que nós não estamos vivenciando o afastamento social, nós estamos vivenciando o afastamento físico. Nós não estamos convivendo fisicamente no mesmo ambiente, mas social não. Nós estamos no presente momento, eu daqui de casa e vocês dos seus lares, nós estamos aqui interagindo. Eu recebo as vibrações, os pensamentos e os sentimentos que emanam de vocês, não é? De todos. Então, o distanciamento é físico, social não. A hora que nós quisermos, nós passamos a mão, né, neste aparelhinho aqui, né, no celular, ou entramos no computador e falamos pelo WhatsApp, pelo Skype, com quem a gente quer em qualquer lugar do planeta. Nós não estamos em absoluto isolados socialmente, afastados socialmente. Nós só vamos estar afastados ou isolados socialmente se a gente não quiser se comunicar com mais ninguém. Aí sim. Então, bem pensado. Achei boa a dica daquela psicóloga. Não é? Não tem isolamento nem afastamento social. Mas o que eu preciso perseverar aqui, neste caso, nesta pandemia? Porque olha só, eu preciso perseverar na dificuldade, não é? Até o fim, até que eu alcance o objetivo. Qual é o objetivo? Que eu alcance o aprendizado que a pandemia veio trazer para mim. Não é? E não é? Talvez nós, enquanto humanidade, ainda não tenhamos aprendido o porquê da pandemia, que não atingiu somente o Brasil, que atingiu o planeta Terra como um todo, não é? Que já ceifou aí 1 milhão de vidas. Quantos milhões de contaminados, quantos milhões de tratados e recuperados, não é? Então, por que a ciência médica vem dizer para nós: fique em casa se você puder ficar em casa? Assim, por que será? Olha, use máscaras, lave as mãos, não é? Use álcool na sua higiene. Não é? Talvez, não é? A convivência dentro da família, nos ambientes de trabalho, estivessem se deteriorado a tal ponto que foi preciso que a misericórdia divina impusesse para nós, através de um vírus, que dizima, né, muitas vidas, mas que impôs para nós condições diferentes para que a gente pudesse, de repente, estar reunido dentro do grupo familiar novamente, convivendo, que é o que nós não fazíamos. A gente vivia dentro do mesmo teto e nos encontrávamos em alguns momentos dentro de casa. Fora disso, cada um estava fazendo a sua atividade quando estava dentro de casa. Então, puxa vida, o que eu preciso aprender com a pandemia? Às vezes eu vejo os nossos companheiros da casa espírita, que saudades, não é, de estar, não é,
convivendo, de estar dentro da casa espírita novamente. Eu não vejo a hora de estar lá dentro. Será que isso demonstra efetivamente, não é, a minha confiança nos desígnios de Deus? A minha obediência a estes desígnios, que isto ainda não é possível? Que ainda não é possível esta convivência? Ou será que isto é mais uma demonstração da minha rebeldia diante dos desígnios de Deus? E de quem ainda não conseguiu refletir a ponto de extrair deste acontecimento o aprendizado que precisa? Porque nós estamos vendo lá na Europa a situação, na Europa e na América do Norte, a situação retornar a como estava há alguns meses atrás, ao que eles chamam de segunda onda da pandemia. Por que, que vem a segunda onda da pandemia, meu Deus do céu? Porque eu ainda não extraí o aprendizado que eu preciso. Então, não é como, não é, aprendi na educação familiar dentro de casa, preciso sentar o facho, né? Acalmar o meu coração, ver que ainda não é possível estarmos todos reunidos fisicamente, mas podemos estar unidos, reunidos através da tecnologia, né? Permutar as vibrações. Pensamento e sentimento não depende de contato físico, gente. Pensar e sentir é estar instantaneamente com o outro. E me esforçar por aprender o que Deus quer me ensinar com esta situação de afastamento físico, que já perdura tantos meses e que pode ser que venha a perdurar por muito mais tempo ainda, se aqui também acontecer esta segunda onda, né, gente? Então, o que eu preciso perseverar? E até quando? E depois que nós tivermos a vacina, eu vou voltar a realizar tudo exatamente como estava antes? Porque talvez, se eu estiver querendo fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, também demonstra que eu ainda não aprendi a lição. Talvez eu tenha que mudar o jeito de fazer as coisas. Né? Talvez eu precise adotar a filosofia oriental de deixar os calçados, né, lá fora da porta de entrada de casa, né? Tudo do lado um do outro, e entrar e usar em casa um outro calçado. Talvez eu precise adotar essa medida de higiene que eu não fazia antes. Talvez eu precise, não é, continuar com este trabalho de quando chega com as compras em casa, com as sacolas, com os pacotes, higienizar tudo, ou com água com cândida, ou se não com álcool 70, né? De forma, né, a poder preservar o ambiente dentro de casa. Pode ser que estes sejam hábitos que eu precise incorporar para viver o novo normal. Então veja a proposta, né, para a gente, né, de perseverar até o final. Nós estamos hoje no dia 14 de novembro. 14 de novembro, alguns vão falar véspera do dia 15. Isto, véspera do dia 15, né, Cláudio? Né? Dia 15 de novembro, dia que, né, nós comemoramos a proclamação da República. Dia que nós vamos ali realizar o nosso dever cívico de votarmos para vereadores e de prefeitos. Mas alguns de nós podem reclamar, não é, da situação, da situação, da política, dos políticos, não é? Será que, ao agir desta forma, sim, eu estou perseverando até o final? Eu preciso me perguntar, não é isto, gente? Não é? É um dever que a cidadania me coloca como necessário. E necessário não para minha satisfação ou para o meu bem-estar, mas para o bem-estar de toda a sociedade em que eu convivo. Então, que eu possa exercitar este dever da melhor forma possível, com prazer, com alegria, sim, com consciência. Preciso fazer isto?
Eu preciso saber quem são os candidatos. Eu preciso escolher com consciência os candidatos, não é? Escolher aqueles que melhor possam me representar, não é? Aqueles que possam apresentar, não é? Aquilo que pode ser feito de melhor para a nossa cidade, para a cidade de vocês, que pode ser que tem muitas pessoas que não sejam daqui de Sorocaba, que assistem ou venham assistir a nossa live. Sim? Porque ao fazer a melhor escolha, nós seremos melhor atendidos. Então, eu também preciso perseverar nisto aqui até o fim. Reclamar não vai ajudar em absolutamente nada. Quer eu goste, quer eu não goste. Não é? Pode ser muito pelo contrário, que ao me omitir, eu vou ajudar talvez a quem não esteja tão qualificado, não é? Para, não é? Dirigir os destinos da nossa cidade ou legislar da melhor forma em benefício da nossa cidade. Então, é mais um dever que nós temos que cumprir. Que possamos pensar, não é? Em perseverar até o fim nestes diversos aspectos que a vida nos proporciona, que a espiritualidade me dá para que eu possa me conhecer como árvore que venha dar os melhores frutos. E eu frutifico em diversos aspectos da minha existência. Não é? Eu frutifico enquanto filho, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto profissional, enquanto cidadão, cidadão da cidade, do estado, do país, cidadão do planeta Terra, cidadão do universo. Eu frutifico enquanto ser espiritual que eu sou. Que eu possa, com estes ensinamentos que a doutrina espírita me proporciona, com o Evangelho de Jesus, com as leis divinas, ir aos poucos, então, não é? Me estruturando da melhor forma possível para poder, a cada dia, oferecer mais e melhores frutos àqueles que comigo convivem nesta existência, quer sejam encarnados ou desencarnados. Pensem nisso. Fica aqui o convite de Jesus para nós nesta lição tão singela. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E todos nós, sem nenhuma exceção, podemos sempre frutificar. Vamos então fechar os nossos olhos, amparados que estamos pela espiritualidade, cada um de nós em seus lares, sentir no ambiente a presença meiga de Jesus, que nos acolhe nesse instante num abraço fraterno, que permuta conosco o seu carinho, a sua afeição, e nos abrirmos em consciência, em coração, a fim de recebermos nesses instantes a ação magnética que os amigos espirituais e os passistas da nossa casa ofertam a cada um de nós nestes momentos, renovando as nossas energias, dissipando as vibrações mais pesadas que nos envolvem, a fim de que possamos estarmos mais tranquilos, mais serenos. E vos pedimos também, Mestre Jesus, que se porventura algum irmãozinho desencarnado esteja em nosso lar, sabemos que se eles estão em casa, eles se encontram porque estão vinculados a nós mesmos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Mas nós vos pedimos
que possa recolher estes companheirinhos, que possa encaminhá-los aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de que lá acolhidos eles também possam ser tratados e esclarecidos, a fim de continuarem a sua jornada no mundo espiritual. Senhor Jesus, agora que nos encontramos fortalecidos, nós gostaríamos de doar do fundo do coração o sentimento puro, nobre e fraterno de que dispomos, depositando-o em tuas mãos, Mestre querido, a fim de que, recolhendo estas migalhas de amor fraterno, possais juntá-las a de tantos outros dos nossos irmãos da humanidade terrena, que como nós vibram a benefício da humanidade, e multiplique, Senhor, multiplique estes sentimentos, que os transforme em bálsamo, a fim de atender os nossos irmãos da humanidade terrena, que vivenciam as dificuldades do corpo e do espírito. Que todos, Mestre Jesus, possam sentir na sua intimidade nestes instantes a sua presença meiga e amiga, possam sentir, vibrar na sua intimidade a tua luz e o teu amor, Mestre Jesus. Que cada um possa se sentir fortalecido o suficiente para buscar na sua própria intimidade os recursos de que dispõe, com o amparo dos amigos espirituais e dos amigos encarnados, a fim de vencer as suas dificuldades. Senhor Jesus, que estas energias possam se transformar em pétalas floridas, perfumadas, e serem espalhadas aos 4 cantos do nosso planeta Terra, e que elas possam se depositar suavemente na fronte de todos os nossos irmãos da humanidade terrena, levando-lhes a tua paz, Senhor, a tua luz e o teu amor. E vos agradecer, Mestre, pela bendita oportunidade que o teu Evangelho nos proporciona todas as vezes que nós abrimos as suas páginas. Todas as vezes que nos recordamos das tuas lições. De vos agradecer, Senhor, a vós, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, pela dádiva da vida, do corpo perfeito, da saúde, da inteligência, de todas as bênçãos que nos concede e das renovadas oportunidades de podermos colocar à prova se já aprendemos os teus ensinamentos. Que não nos falte nesta caminhada, Senhor, o amparo dos teus mensageiros e a tua luz a nos iluminar a estrada. Mestre Jesus, nós vos pedimos ainda que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Gente, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela parceria, pela companhia de todos os sábados às 19 horas. Assim, que Deus possa abençoar a todos vocês. Assim, que tenham um excelente final de semana na companhia de Jesus, na companhia dos vossos familiares. E que possamos, se Deus nos permitir, nos encontrarmos aqui mesmo no próximo sábado. Até lá e muito obrigado a todos.